pesquisa com o nosso Sidney Rezende, que está no Rio de Janeiro. Oi, Sidney, boa tarde para você. Bem-vindo com a gente aqui no Visão nesta sexta-feira. Sidney, a gente acompanha esses números de mais uma pesquisa mostrando um movimento, ainda que pequeno, mas favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Esse número surpreende? Não, Roberta, boa tarde. Surpreender não surpreende por uma razão. Nós vamos até o iniciozinho de abril nessa batida. Pesquisas de opinião, avaliação, conversas, articulações, mas a campanha para valer vai começar um pouquinho depois, sim, já em abril, e vai até as convenções dos partidos, que é do dia 17 de julho até o dia 5 de agosto, aí vão ter as convenções. Então agora termina-se a janela partidária e aí nós vamos ter uma intensidade maior, onde os números vão criar uma acomodação. Por que eu digo que não surpreende? Porque a gente está vendo que está canalizando-se uma disputa bilateral mesmo. Bolsonaro de um lado, Lula do outro. As pesquisas até agora mostram Lula com uma vantagem bastante robustecida, né, à frente. Isso não vai permanecer assim todo o tempo, porque quando começar a campanha mesmo, onde virará alvo cada um dos adversários e uma rearrumação da chamada terceira via, quem não conseguiu, sabe, Roberta, decolar, vai ter que tomar uma posição, né? Vai se abster da disputa, vai votar em Bolsonaro, vai votar em Lula, como é que vai ser? Porque hoje, para ter uma terceira via, eventualmente, é só se todo mundo renunciar e canalizar para uma pessoa só. E é difícil. Então, nesse caso específico dessa pesquisa, mostra o seguinte: todas as outras mostraram isso e essa também, e essa mais atualizada. Economia é o assunto mais importante. Nesta pesquisa, é uma consulta dizendo o eleitor, o consultado, que ele acha que a economia está no rumo errado. Então, caberá ao presidente Bolsonaro fazer um ajuste aí na economia para tentar atrair eleitores e aí surpreender mais, subindo e diminuindo a distância. Ele agora subiu só um pouquinho em relação a Lula, mas ainda não o suficiente. A segunda opção para Lula é, de certa forma, mostrar o diferencial, mostrar que o governo atual não está conseguindo conduzir bem a economia, o aumento da pobreza, da miséria, combustíveis altos e preço da cesta básica complicado também. Então, eu diria assim, não me surpreende, está tudo dentro do escopo. Agora, essa pesquisa traz um outro elemento de fato interessante. Ela mostra um pedacinho da crise aí no Ministério da Educação. Uma próxima, você já vai ter uma noção se esse rombo, vamos dizer assim, até agora complicado ali na nau, né, do Ministério e do ministro Milton Ribeiro, se vai ter consequências políticas mais graves, mais duradouras. Não me surpreende, mas vamos ficar de olho nas pesquisas, mas a disputa começará mesmo em abril. Esse ponto é muito importante, né, Sidney? Nessa pesquisa a gente já conseguiu ter um pouquinho do reflexo, pegou um pouquinho da data aí depois da divulgação dos áudios em relação ao ministro da Educação, mas nas próximas pesquisas é que a gente vai conseguir sentir de fato as consequências. Obrigada, Sidney. Gustavo Uribe, vem para cá também para a gente falar sobre esses números divulgados hoje, porque a gente viu ao longo da semana várias pesquisas aqui no Visão, conversamos sobre elas, em todas as oscilações das intenções de voto para Lula e Bolsonaro. O que dá para a gente interpretar com essas mudanças que a gente tem dos números, Uribe? O Alexandre Borges ressaltou bem que a gente tem visto que todas as pesquisas têm dado números semelhantes. Então, isso é um bom indicativo de que as pesquisas talvez estejam indo no caminho certo. O que a gente observa muito bem nesse processo todo é a questão do levantamento, apontar que o presidente Jair Bolsonaro vinha apresentando uma trajetória de subida, de oscilação positiva. Ano passado ele estava com 24, ele chegou a 28 agora. E aí dois motivos são apontados no Palácio Planalto. Primeiro, o presidente ter parado de falar contra a vacinação. O segundo, o Auxílio Brasil chegando nas regiões Norte e Nordeste, chegando ao bolso dos brasileiros. Mas essa pesquisa aponta a interrupção desse processo de crescimento. O presidente Jair Bolsonaro oscila para baixo agora, de 28 para 26. E a rejeição vai de 52 para 54. Ainda está dentro da margem de erro. Mas a gente analisa que o mais importante neste momento não são nem os números, mas é ver a trajetória da oscilação. Então, isso pode apontar, como você mesma ressaltou agora há pouco, viu, Roberta, de que talvez o escândalo do MEC, do Ministério da Educação, já esteja fazendo frutos, já esteja sendo compreendido pela população e apontando uma desvantagem para o presidente Jair Bolsonaro. O escândalo começou a ser noticiado na semana passada pelo jornal Estado de São Paulo, depois houve o áudio da Folha de São Paulo e a entrevista que a Renata Agostini fez aqui na CNN Brasil. Então, a gente pode observar que as próximas pesquisas devem dar um cenário um pouco mais claro.
No Palácio do Planalto há inclusive uma ala do governo, que é uma ala que tem participado ativamente da campanha à reeleição do presidente, do gabinete eleitoral, de que talvez seria melhor o presidente se afastar de Milton Ribeiro. Mas o presidente tem feito o caminho contrário. Como a gente apontou aqui, ele tem dito inclusive que coloca a cara no fogo pelo ministro, mas que talvez as consequências desse processo sejam identificadas um pouco mais para frente. Já o ex-presidente Lula, nas outras pesquisas, apontou uma oscilação para baixo. Nessa, ele se manteve constante, um patamar, então, que não houve nem oscilação para cima, nem oscilação para baixo. Nas outras pesquisas, a oscilação para baixo é apontada pelo fato de que o ex-presidente antes não estava falando muito, estava lá acomodado, quietinho, mas agora, como ele tem feito muitos eventos, falado em público, tem apontado, então, nas outras pesquisas, uma queda da popularidade dele. Vamos seguir acompanhando. Uribe, obrigada.